Irmãos, eu quero, desde o início, convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 17. Livro de Mateus, capítulo 17. A partir do versículo 14. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Tá, que os irmãos encontram, nós vamos juntos. E diz assim: E quando chegaram a multidão, aproximou-se ali um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no chão, cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis eu convosco, e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, diante a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Amém, irmãos? Até aqui. Os irmãos podem tomar os assentos, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse texto, a qual eu acabei de relatar aos irmãos, aleluia, ele vai nos falar a respeito de um milagre, de uma cura diferenciada na realidade. E a história vai nos contar que esse jovem, a qual está enfermo, a enfermidade acontecia sobre uma ação maligna que ocorria dentro da vida dele. Mas havia dois jeitos que a ação maligna corria dentro dele. Uma ação maligna era que o nosso arqui-inimigo, nosso adversário, Satanás, agia de duas formas na vida dele, deixando a primeira coisa, aleluia, ele mudo. Deixando ele mudo, ele não vai conseguir pronunciar nada. Deixando ele mudo, ele não vai conseguir dizer nada para a sociedade. Deixando ele mudo, ele não vai conseguir falar para o seu pai o que está acontecendo, o que ele está sentindo, o que passa na mente dele. Só que agora nós observamos sobre a palavra, que no pronunciar a palavra gera um milagre. Mas como o milagre vai ser gerado se ele não consegue falar nada? Aleluia! Só que o texto ainda relata que vai ter a segunda causa. Segunda causa é que ele está surdo. Ele não consegue escutar nada. Ele não consegue ouvir nada. Isso é uma ação maligna que está correndo dentro dele. Aleluia. E Satanás, ele age desta forma, deixando a pessoa escrávida. Deixando a pessoa escrávida do erro. Escrávida sem vontade, muitas vezes, de ir na casa do Senhor. E na casa de Deus. A pessoa começa a ficar cada dia mais escrava. E como eu disse nessa noite,
Eu vou repetir, ele estava cada dia mais escravo. Aleluia. Entenda uma coisa, que é a escravidão, a pessoa que vive escrávida, ela não tem alegria, ela não tem vontade, ela não tem motivação. A pessoa que está escrávida, ela não consegue continuar, ela não sente uma alegria. Pode falar para os outros que está bem, mas na sua alma não está bem. A sua alma está triste, a sua alma está angustiada, a sua alma está aflita. Isso é uma pessoa que está escravizada pelo erro, ou talvez alguma coisa, talvez dentro da alma. Talvez é uma batalha espiritual que essa pessoa está passando. Seja qual for a área que você está passando essa noite, eu estou nessa noite apresentando um Deus ainda que quer te libertar nessa noite da escravidão que você está vivendo. Aleluia. Aleluia. Observa nesta noite que, como eu estou falando nesse sentido, a escravidão não é somente para as pessoas que estão lá no mundo. Não é só para os ímpios, mas tem pessoas dentro da igreja que também estão escravas. Pessoas que estão dentro da igreja, mas o sentimental, o emocional não está bem. A sua alma está doendo, a sua alma está gemendo. Aleluia. A pessoa vive a cada dia, a cada momento mais escravizada. Sente no banco, escuta o culto, escuta a mensagem, escuta o louvor, vai para casa, mas nada acontece, nada muda, nada transforma, ainda vive uma vida de escravidão. Aleluia. E o porém de tudo isso é que o nosso arqui-inimigo, Satanás, ele quer que você volte para casa da mesma maneira e do mesmo jeito. Mas nesta noite eu vim dizer, você não vai voltar do mesmo jeito, da mesma maneira. Aramaia, suia, até canta, né, manaia? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo não quer que você receba o teu milagre nessa noite. O inimigo não quer que você receba a tua cura nessa noite. Ele não quer que você consiga a tua vitória nessa noite. Quando nós olhamos para a pessoa que vive dessa maneira, aleluia, ela vai para o culto, mas nada acontece. Isso vai acontecer por vários tempos, por vários dias. Aleluia. Isso é uma pessoa, aleluia, que está sendo escravizada pelo inimigo. Talvez a pessoa nem está cometendo nada. Só que, porém, Satanás fez assim, mudando a mente dela. Eu vou ficar quietinho no meu canto. Não vou dar um glória a Deus. Eu não vou dar um aleluia. Eu vou querer ficar quieto no meu canto, só para marcar presença. Ei, você não é um esquenta-banco, não. Deus te trouxe aqui nessa noite para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nessa noite é noite de você adorar a Deus. E nesta noite eu ouvi trazer uma palavra de autoridade sobre a sua vida. Pode você ter chegado aqui, aleluia, amarrado, escravo, mas esta noite Deus está quebrando as correntes do inferno que estão te amarrando. Deus nesta noite está quebrando as muralhas que estão te prendendo aos empecilhos do mundo. Deus está quebrando nesta noite os obstáculos da sua vida. Se você soubesse nesta noite como as trevas agem, na vida de alguém. Ei, nesta noite nós devemos entender uma coisa: não é todo culto que devemos falar, não é todo culto que devemos pregar, mas pregador,
aleluia, quem prega o Evangelho, devemos falar do céu e do inferno sim. Aleluia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o céu e o inferno são verdadeiros. Aleluia. E o inimigo, o nosso adversário, ele quer destruir o casamento, ele quer destruir o lar, ele quer destruir a tua vida espiritual, ele quer destruir a tua vida conjugal. Aleluia. Não é tempo de brincar mais, de ser cristão. Entenda que o feiticeiro não brinca de ser feiticeiro. O macumbeiro não brinca de ser macumbeiro. E nós estamos brincando muitas vezes. As trevas são verdadeiras. As trevas agem. As trevas agem para destruir nós. Aleluia. E nesta noite eu vim com porta-voz. Para abrir, aleluia, a tua mente nesta noite. Aleluia. Porque o céu e o inferno ainda são reais. Aleluia. Mas nesta noite, eu quero falar um pouquinho sobre a palavra que eu trouxe nessa noite. Para não perder muito tempo. Segundo a Bíblia nos conta, que vai chegar uma multidão. Porque junto com Jesus, e quando a multidão chega junto com Jesus, entenda que a multidão sempre acompanhava o Mestre para ver os milagres que Jesus operava. Sempre estava junto com Jesus para os milagres, por causa dos milagres, mas nunca queriam estar perto de Jesus quando Jesus dava uma palavra sobre o céu e o inferno. Quando Jesus dava uma palavra mais forte, eles achavam que ele estava muito forte na mensagem. Mas sempre que ia acompanhar acerca, aleluia, acerca dos milagres, para acompanhar o Mestre. Eles acompanham o Mestre. E nesse exato momento, a Bíblia vai nos contar, aleluia, que vai chegar um homem desesperado. E eu faço uma pergunta nessa noite: quem nunca se desesperou na vida? Se desesperou em algum momento da vida? Isso é comum do ser humano, entrar em desespero. Isso é comum do ser humano, quando achar que não existe mais solução, quando achar que não existe mais saída. Mas nessa noite eu estou apresentando ainda um Deus, ainda que entre soluções nessa noite, ainda que ele encontre saída nessa noite. Não importa o problema nessa noite que você está enfrentando, Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer que enquanto você está aqui, Ele está visitando lares, Ele está visitando casas aqui. Aleluia. Aleluia. Grandioso és tu. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nessa noite. A presença de Deus é real nessa noite. Aleluia. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos que um pai está desesperado por causa que o seu filho, ele talvez gastou tudo com a medicina com seu filho. Não teve mais o que fazer, não teve recursos. Quando os recursos humanos se esgotarem, daí Deus começa a trabalhar a teu favor. Daí Deus começa a agir a teu favor. Entenda que o pai vai olhar e vai se prostrar diante de Jesus. Observa que ainda algo que me chamou a atenção. Segundo a Bíblia nos conta, ele era lunático. A palavra lunático significa totalmente louco. É interessante que quando olhamos para a palavra, aleluia, a sociedade poderia rejeitar ele. O pai, se vocês observarem alguns milagres que Jesus fez, famílias deixaram os enfermos.
Os irmãos já vão entender onde eu quero chegar. Parentes deixaram os enfermos. Mas por que esse pai não deixou o filho? O pai estava investindo tudo no filho. Aleluia. O pai ainda amava o seu filho. Estava investindo tudo no filho. Assim somos nós. Na casa de Deus. O pai não desistiu de você. E ele investe tudo em você. Aleluia. Aleluia. Tem gente aqui que não pegou o que eu disse. Deus. Aleluia. O pai ainda te ama e te investe. Glória a Deus. Por isso que você está aqui dentro nessa noite. Aleluia. Por isso que você está aqui dentro nessa noite glorificando o nome do Senhor Jesus. O interessante que as pessoas eram rejeitadas, eram humilhadas, eram desprezadas, eram colocadas em um lugar, aleluia, longe da sociedade, porque não tinha um convívio social muito bom na sociedade. Só que esse jovem não, ele está junto com seu pai. O seu pai vai procurar ajuda, procura para cá, procura para lá, mas não encontra ajuda nenhuma. E o único recurso que sobrou para a vida dele foi um mestre. Eu imagino que talvez alguém chegou até o pai dele e disse: olha, eu conheço alguém que cura, alguém ainda que transforma, alguém ainda que liberta. Entenda que talvez alguém testemunhou para esse pai. E quando oramos, o pai agora está prostrado até o mestre. E ele vai contar o problema que ele está passando. Aleluia! Isso é interessante. Que ele vai dizer: olha, eu levei até os seus discípulos, eles não conseguiram curá-lo. Ele passa pela água, passa pelo fogo. Já não sei mais o que vou fazer, eu imagino ele dizendo para o mestre. Aleluia! Jesus vai olhar e vai dizer: ó geração incrédula, trazem-mo aqui. Segundo a Bíblia nos conta, aleluia, que eles trazem o jovem com aquela ação maligna dentro dele. O jovem, eu imagino que não tinha paz, não tinha tranquilidade, não tinha alegria. E nesse momento, Jesus vai simplesmente tocar na vida dele, colocando a mão sobre ele e liberando uma palavra de autoridade. E nesse momento, o jovem é curado. Aleluia! Glória a Deus. Mas os discípulos viram isso, certo? Ficaram impressionados. Mas como ele conseguiu e nós não conseguimos? Eles vão chegar de ladinho e vão perguntar: mestre, o que foi que nós fizemos de errado? Como assim? O que é necessário? Aleluia! Interessante agora que quando nós acompanhamos a Bíblia Sagrada, os discípulos vão ganhar uma lição de Jesus. Jesus vai dizer bem claro: aleluia! Olha, sabe o que precisa para vocês conseguirem expulsar? Tem casta de demônios, só sai com jejum e oração. Glória a Deus. Mas entenda que para expulsar precisa oração e jejum, mas a autoridade do Espírito Santo vai ser gerada através da oração e do jejum. Quando nós oramos, os discípulos
não entenderam talvez a explicação de Jesus. Por que simplesmente orar e jejuar? Para receber autoridade ao expulsar um demônio, autoridade ao curar o enfermo, autoridade ao libertar alguém. Quando nós oramos para isso, Jesus liberou aquela palavra de autoridade do Espírito Santo, porque Jesus tinha vida de oração e jejum. Interessante que quando oramos para a palavra de Deus, aleluia, quando oramos para Jesus, eu vou pegar um exemplo bem claro nessa noite, um exemplo, aleluia. Jesus está no templo, no meio da reunião, Jesus vai ver um demônio se manifestar no meio da reunião. A história vai nos contar que nesse exato momento, Jesus vai liberar uma palavra de autoridade do Espírito Santo sobre a vida daquele homem que está possuído, que está com o espírito maligno. É uma ação maligna que está correndo no homem. Só que quando vem a autoridade do Espírito Santo, ele levanta uma nova pessoa. Aleluia! Ele já não é mais a pessoa de antes. Pedro vai estar do lado de Jesus. Pedro olha para o mestre e pensa, se ele curou aqui, se ele teve autoridade dentro do templo, aleluia, não foi na rua, mas foi dentro do templo, com certeza na minha casa não vai ser diferente. Com certeza na minha casa também vai ter milagre. Com certeza na minha casa vai ter cura. Com certeza na minha casa vai ter transformação. Segundo a Bíblia nos conta, ele convida Pedro para entrar na casa dele. Aleluia. Sabe por quê? Por causa da sogra dele. A sogra dele estava enferma. E a mesma autoridade ele usou dentro da casa de Pedro. Mas entenda, levando para os dias atuais dessa noite, para você receber a autoridade do Espírito Santo, só quando você tiver jejum e oração, revestido do Espírito Santo. Entenda que a oração e jejum não é simplesmente para alimentar o Espírito. É necessário, mas não é só para isso, para também você revestir com autoridade. Entenda. Eu quero nessa noite que os irmãos entendam algo que eu vou dizer nessa noite. Imagina nessa noite um pregador pregando, falando com eloquência, falando com toda autoridade, mas chega alguém, se manifesta, aleluia, um demoniado no meio do culto. Quem tem que falar com autoridade para esse demônio sair? Quem é? O pregador. É aquele que está ministrando naquela noite. Mas se o pregador não tiver a autoridade do Espírito Santo, e daí como fica a coisa? Aleluia! Eu imagino que o pregador vai olhar para o pastor do lado, para o obreiro do lado. Ei, mas cadê o pregador da noite que tem que ministrar a palavra? Ei, a autoridade está sobre você. E Deus nessa noite está dizendo que Ele está derramando uma autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida. Yamaya suya te canta da manai. Aleluia. Entenda nessa noite o importante da oração e do jejum. Eu posso nessa noite pegar vários exemplos acerca da oração e do jejum, mas eu não quero perder muito tempo na mensagem nessa noite. Só falar o que Deus me colocou no meu coração nessa noite, ao estar ministrando. Aleluia. Quando nós oramos acerca disso, a oração e jejum não é simplesmente também para autoridade. Não é somente para libertar, se tiver alguém cativo, ou tiver alguém escravo do inimigo. É importante sim, mas não é somente para isso. Mas também serve a autoridade para curar alguém. Aleluia. A autoridade, autoridade a orar,
autoridade ao pregar, autoridade para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, ele vai explicar mais acerca da oração de jejum. Eu quero pegar um exemplo só. Aleluia. Para não ser muito extenso nessa noite. Quando oramos, quando termina a festa dos tabernáculos, a história vai nos contar que Jesus, ele sobe no Monte das Oliveiras. Quando ele sobe no Monte das Oliveiras, ele passa a noite inteira orando lá. De manhã cedo, ele fica na porta do templo ensinando, sentado. Sabe por quê? Ele está cansado da oração a noite inteira. Ele está cansado da festa dos tabernáculos também, eu imagino. Só que ele está ensinando sentado, mas uma multidão para ouvir ele. Mas uma multidão para ouvir o mestre. Mas o interessante é que quando eu vejo para a palavra de Deus, eles vão trazer uma mulher que foi pega no ato de adultério. Os religiosos vêm no ensinamento também. Só que em nenhum momento Jesus falou que estava no Monte das Oliveiras orando. Nenhum momento o mestre falou que estava orando a madrugada toda, a noite inteira. Ou seja, você não precisa falar para alguém que você está em oração. Você não precisa falar para alguém que você está em intimidade com Deus. Você não precisa falar o tempo que você ora, o tempo que você busca. É um exemplo nesta noite básico, quero falar. Aleluia. O tempo e a aproximação que você tem com o Mestre é em particular. É só você e Deus. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, Jesus começa a explicar para os seus discípulos que tem coisa que só sai com oração e jejum. Não tem como você vencer uma guerra sem uma oração. Não tem como você vencer uma batalha sem oração. Existe um guerreiro vencer uma guerra se não estiver preparado para a guerra? Existe como uma pessoa vencer uma luta se não estiver preparado? E a oração, ele te reveste. Entenda nessa noite que a oração te dá força. Aleluia. Aleluia. Entenda uma coisa que eu quero dizer nessa noite. Que uma pessoa, se não se alimenta, ela não vai ter força de continuar. O que dá força para você continuar, sabe o que é? Essa oração que você tem de 5 a 10 minutos, de 15 a 20 minutos, de meia hora. Essa oração ainda te dá força todo dia. E algo que me chamou mais a atenção acerca da oração, que o apóstolo Paulo vai dizer: orar sem cessar. Sabe o que é orar sem cessar? Orar sem parar. Orar quando achar que não consegue. Orar quando achar que acabou. Orar quando achar que não consegue, que não tem mais vontade. Orar mais a sua. Aleluia. Aleluia. Deus de glória, aleluia. Orar quando não achar que não consegue, que não vai suportar mais. Está difícil, mas continua na oração. Está complicado, mas ainda persevera na oração. Está demorado para o milagre, continua na oração. Aleluia. Quando oramos para a palavra de Deus, a história vai nos contar que esse jovem é curado da enfermidade. Tudo por causa da autoridade do Espírito Santo. Aleluia. Imagina agora, ele não é mais escravo. Ele não tem mais, ele já tem liberdade. Ele já pode falar de novo. Ele já pode ouvir os outros falando com ele. Ele já pode conversar com o Pai. Ele já pode ser aceito na sociedade como uma pessoa normal. Isso tudo por causa de uma palavra. Entenda nessa noite. A palavra, ela gera vida. Eu quero repetir nessa noite, porque tem gente que não entendeu. A palavra, ela gera vida e gera milagre sobre a
alguém. Enquanto eu ministro nessa noite, Deus está gerando milagres aqui nessa noite. Deus está gerando ainda vitória sobre a sua vida. Aleluia. Bramaia, suia, decanta, remanai. Quanto uma palavra é importante na nossa vida. Uma palavra te coloca para cima. Uma palavra te dá ânimo. Uma palavra te dá motivação para você continuar. Apenas uma palavra, muitas vezes nós precisamos. Apenas uma palavra nós necessitamos muitas vezes. Aleluia. Eu quero nessa noite convidar a igreja a se colocar de pé. Não vou ir além nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa noite eu quero fazer um convite nessa noite. Tem alguém aqui para passar na frente? Aleluia. Está aí a oportunidade. Alguém nessa noite que sentiu no coração que essa palavra falou com você? Está aí a oportunidade. Deus, aleluia, Aleluia. Jesus. Tem mais alguém nessa noite? Está aí a oportunidade. Aleluia. Santo, santo. Aleluia. Vou esperar mais um momento ainda. Aleluia. Aleluia. Porque Deus está falando que tem mais gente aqui nessa noite. Alamarra, sua, para cima. Tem mais alguém aqui para passar aqui na frente? Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém aqui? Passa aqui na frente. Te adoramos, Jesus, na sua voz. Aleluia. Meu Deus. Tem mais alguém? Aleluia. Aleluia. Está com a oportunidade de passar aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Santo Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, aleluia, Jesus. Santo, 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 aleluia. Senhor Deus, Deus, amado Pai, abençoa a vida dela. É. Deus sabe o que ela necessita. Grande Deus fortalece ela, Pai. Dá desenvolvimento para ela, Pai. Entra no lar dela, Pai. Casa dela, Pai. O teu Espírito Santo, Pai. O teu Espírito Santo possa, Pai, consolar a vida dela, Pai. E nesta noite, Pai, que peleja, Pai, que causas impossíveis para ela, Pai. Deus, Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor possa fortalecer a alma, Pai, fortalecer a vida dela, Pai, cada dia mais, Pai, que ela possa ir aqui, Pai, acreditando, Pai, no teu milagre, Pai. Deus fortalecendo, ó Pai, a cada momento, a cada dia mais, ó Pai. Entra, Pai, agora, Pai, na causa impossível diante, ó Pai, da medicina, Pai, diante, ó Pai, de tudo, ó Pai, do ser humano, ó Pai. O Senhor, um Deus, Pai, que peleja, Pai. Um Senhor, Pai, um Deus que opera a cidade maravilha do céu e da terra, Pai. E eu creio, Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor está pelejando, Pai, por batalhas aqui, Pai. O Senhor entra, Pai, nesse campo espiritual nessa noite, Pai. Que nessa noite, Pai, haja, Pai, o mover do Teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida dela, Pai. Eu te peço, Pai, que ela possa ser tocada, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.